Depois da morte de Moisés, o povo de Israel ficou em luto. Eles haviam perdido o grande profeta que os conduziu pelo deserto, mas Deus já tinha preparado alguém para continuar a missão. Josué, filho de Num. Ele havia sido servo fiel de Moisés, guerreiro corajoso e um dos espias que acreditaram que a terra prometida poderia ser conquistada. Agora, diante de milhões de israelitas, Josué recebeu o chamado do Senhor. Deus falou com ele: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Não temas, porque eu estarei contigo por onde quer que fores." Essa promessa encheu Josué de confiança, mas também de responsabilidade. Ele sabia que, sem a presença de Deus, nada seria possível. A primeira grande missão foi atravessar o Rio Jordão, que estava em época de cheia. Humanamente, parecia impossível atravessar com todo o povo, mas Josué seguiu a ordem divina. Mandou os sacerdotes levarem a Arca da Aliança à frente de todos. No instante em que os pés dos sacerdotes tocaram a beirada, o rio parou de correr e se abriu, permitindo que Israel passasse em terra seca. Foi um milagre semelhante à travessia do Mar Vermelho, confirmando que Deus estava com Josué, assim como havia estado com Moisés. Logo depois, Josué ergueu 12 pedras como memorial, para que as futuras gerações se lembrassem da fidelidade de Deus. Cada tribo pegou uma pedra do meio do rio e elas foram colocadas em Gilgal, como testemunho eterno. A primeira cidade a ser enfrentada foi Jericó, famosa por seus muros intransponíveis. O povo sabia que jamais conseguiria derrubar aquelas muralhas com suas próprias forças, mas o Senhor revelou a estratégia: marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes, e ao final todos gritariam, acompanhados do som das trombetas. Josué obedeceu exatamente como Deus ordenou, e no 7º dia os muros caíram diante dos olhos de Israel. A cidade foi entregue sem que eles levantassem uma espada. Mas depois da vitória veio a lição. Na batalha contra a pequena cidade de Ai, o povo foi derrotado. Josué chorou diante de Deus, e o Senhor mostrou que havia pecado no meio do acampamento. Um homem chamado Acã havia escondido objetos proibidos, desobedecendo a ordem do Senhor. Enquanto o pecado não fosse removido, Israel não teria vitórias. Depois que a justiça foi feita, o povo voltou à batalha e conquistou Ai com grande vitória. Com o passar do tempo, Josué liderou diversas campanhas militares. O povo de Gibeão, temendo Israel, fez um acordo de paz, enganando Josué. Mas quando 5 reis amorreus se uniram para atacar Gibeão, Josué saiu em defesa deles. Deus lutou por Israel de maneira sobrenatural. Fez cair grandes pedras de granizo do céu, que mataram mais inimigos do que as espadas dos israelitas. E quando a noite se aproximava, Josué fez uma oração ousada. Pediu que o sol parasse no céu até que a vitória fosse completa. O Senhor atendeu sua oração, e nunca antes houve um dia como aquele em que Deus ouviu a voz de um homem para prolongar a luz do dia. Josué continuou vencendo reis e conquistando territórios, sempre reconhecendo que a vitória vinha do Senhor. Ele quebrou a força dos inimigos e distribuiu a terra prometida entre as 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa feita a Abraão séculos antes. Cada tribo recebeu sua herança. Judá, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan e todas as outras foram estabelecidas em suas porções. Já no fim de sua vida, Josué reuniu todo o povo em Siquém para renovar a aliança com Deus. Ele fez questão de lembrar tudo o que o Senhor havia feito: a libertação do Egito, as vitórias no deserto, a travessia do Jordão, a queda de Jericó e a conquista de toda a terra. Ele advertiu o povo a não se desviar para adorar os deuses estrangeiros e falou uma das frases mais marcantes da Bíblia: "Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Essas palavras ecoaram na mente de cada israelita. Josué, o líder corajoso,
Queria deixar claro que a fidelidade a Deus deveria ser o centro da vida de cada família. Josué viveu 110 anos e morreu deixando um legado de fé, coragem e obediência. Ele foi o líder que completou a missão de Moisés, mostrando que a vitória não vem da força humana, mas da confiança no Deus Todo-Poderoso. Sua história nos ensina que, assim como ele, devemos ser fortes e corajosos, porque o Senhor é fiel em cumprir todas as suas promessas.